aula da patologia. Nessa aula nós vamos abordar as doenças do sistema imune. Então nessa aula nós vamos ver as deficiências nas defesas imunológicas, as hipersensibilidades, que são respostas imunes muito acentuadas, a autoimunidade, onde você causa um problema de reconhecimento de antígenos próprios, a resposta a transplantes, onde você tem uma rejeição do transplante, então você acaba reconhecendo aquilo que faria bem fisiologicamente como uma ameaça imune e acaba tentando eliminar esse órgão ou tecido. E vamos falar um pouquinho sobre HIV e AIDS, que é a patogenia da condição da síndrome, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida mediada pelo vírus HIV, beleza? Então vamos lá. A deficiência das defesas imunológicas, elas têm uma característica de serem resultado de infecções, então podem ser mediadas por algum motivo infeccioso ou por erros genéticos. E geralmente elas causam problemas que são de difícil tratamento e de difícil percepção. Um exemplo, alguns tipos de doenças autoimunes são muito difíceis de serem detectadas nos primeiros estágios. Então, o acompanhamento imunológico desses pacientes é extremamente importante. Outras doenças são quando você tem uma variação da intensidade da resposta imune. Quando você tem uma resposta muito pouco efetiva, então ela não tem uma atividade capaz de deter determinados tipos de patógenos bastante comuns, e quando você tem uma resposta imune muito enfática, muito demasiada, gerando danos a tecidos sadios, ok? Então, sempre que nós falamos de alterações imunes, você tem um dano decorrente da ineficiência ou da estimulação exacerbada e da ação demasiada do sistema imune, beleza? E os mecanismos que são alterados? Geralmente, esses mecanismos têm características de serem alterados por células do sistema imunológico, principalmente aquelas células que fazem a mediação da resposta imune específica, na maioria dos casos. Também podem acometer células do sistema imune inato. O mais comum é você ter células do sistema imune específico, do sistema imune adaptativo, por causa que a mediação das doenças é feita pelo anticorpo. Então, anticorpo antígenos próprios, autoimunidade. Anticorpos anti alguns alergenos ou algumas substâncias comuns do nosso contato geram as hipersensibilidades. Beleza? Bem como aquelas doenças reumáticas que é a presença de anticorpo contra o antígeno próprio. Então vamos ver como que acontece a formação desses anticorpos e o que acontece que pode gerar problemas quando você tem um distúrbio da resposta imunológica. Na maioria das vezes você tem lá uma célula que fagocita algum tipo de antígeno e vai apresentar esse antígeno lá para os linfócitos presentes nos linfonodos. Os linfócitos vão fazer a expansão clonal, vão para a circulação e vão combater esse antígeno. Muitas vezes, quando o antígeno está presente dentro lá das células apresentadoras de antígeno, elas podem gerar apoptose para tentar eliminar esse organismo que está fagocitado, como é o caso da malária, como é o caso de alguns vírus, como da dengue, onde você tenta eliminar aqueles fagócitos que entraram em contato com o vírus para não haver a reprodução do protozoário ou do vírus, ok? E pode gerar diferenciação e ter células de memória. Mas também você pode ter uma exacerbação dessa resposta e gerar uma inflamação no local. E essa inflamação fica descontrolada. Muitas das vezes você também tem uma resposta por linfócitos T citotóxicos, onde você acaba gerando necrose de células que só entraram em contato, mas elas ainda estão sadias. Elas não reproduziram o agente agressor, o antígeno. Então, lembrando aqui que as células T CD4 efetoras, que são as T helper, elas têm 3 características distintas de diferenciação após o contato com o antígeno pela apresentação das células apresentadoras de antígeno. A célula apresentadora de antígeno apresenta o antígeno para ela e ela se diferencia em 3 características distintas.
TH1, TH2 e TH17. Se vocês forem procurar artigos, vão aparecer mais dois tipos de respostas T-helper, tá? Que ainda estão sendo estudados. O que eu estou apresentando aqui para vocês é o que está bem sacramentado nos livros de imunologia e de patologia. Então, o que o TH1 faz? Ele produz interferon gama, ele faz uma resposta pró-inflamatória. E essa citocina faz ativação de macrófagos, produção de imunoglobulina e defende contra micro-organismos intracelulares, principalmente vírus. Então, papel na doença crônica inflamatória imunomediada. Se você tem lá uma doença autoimune, ele pode causar esse tipo de resposta via TH1. Já o TH2, ele produz as interleucinas 4, 5 e 13. As interleucinas, elas modulam a resposta imune, aumentando ou diminuindo. No caso da TH2, ela faz a produção de imunoglobulina do tipo E, ou IgE, que faz a ativação dos mastócitos, liberação da histamina, todo aquele quadro que são bem característicos nas doenças alérgicas. E ela está principalmente presente quando você tem as células e os parasitas eumínticos. Já o linfócito T-helper 17, o TH17, ele produz as interleucinas 17, 22 e algumas outras citocinas que vão fazer com que o tecido vá se recuperar, o tecido lesionado se recupere, principalmente ativando neutrófilos e monócitos da circulação para fagocitarem de forma mais ativa a presença dos antígenos e também procurarem esses antígenos nos tecidos. Então, geralmente você tem, quando tem uma maior proporção, quando você tem bactérias extracelulares e fungos, que pode causar doença inflamatória crônica, frequentemente uma doença autoimune, ok? Dentre as reações de hipersensibilidade, que são mediadas pelo sistema imune, nós temos três perfis bem distintos. O primeiro é a autoimunidade, o segundo é quando você tem uma reação contra o micro-organismo, e esse micro-organismo tem algumas estruturas antigênicas assemelhadas a estruturas próprias, então gera autoanticorpos, então você vai ter as doenças reumatoides, e vai ter as reações contra antígenos do ambiente, que são principalmente os alergenos. Por exemplo, pólen, poeira, pelo de animal, alguns tipos de alimento, crustáceos, tem várias características. Cada pessoa tem um perfil para ter um tipo de resposta acentuada. Muitos nunca entraram em contato com o seu antígeno, porque estão habituados, o seu ambiente é bem controlado, e o seu sistema imune não tem nenhum tipo de alergia. Mas é muito comum quando você sai de um país e vai para o outro país e tem contato com outros tipos de ambiente, você ter alergia a algumas coisas, principalmente alergias cutâneas e respiratórias. Você vai ter lá os espirros, vai ter aquela sensação de coceira. Beleza? Vamos ver a autoimunidade. O que é uma autoimunidade? É reação contra antígenos próprios. Normalmente o sistema imunológico ele não reconhece antígenos próprios porque ele passou por aquela fase de maturação lá que envolveu as células T no timo, mostrando que era próprio e não próprio. Então isso pode acontecer quando você perde essa autotolerância. Várias células, mesmo alteradas, mesmo danificadas, e aqui eu destaco as células neoplásicas, elas mantêm essa autotolerância do sistema imune. Então, o sistema imune reconhece elas como próprio. Reconheceu como próprio, então tudo certo, não vai ter problema. Se essa autotolerância falha, o resultado são de células que têm capacidade, inclusive, de destruir tecidos. Beleza? E essa destruição é mediada pela ocorrência do antígeno e pela força de reação do sistema imune. Lembrando que essa perda de tolerância não acomete o sistema imune como um todo. É uma parte desse sistema imune que acaba reagindo. Se o sistema imune, de forma global, todo ele, se voltasse contra antígenos próprios, isso seria incompatível com a vida. Dependendo do tipo de antígeno, claro. Mas, geralmente, o sistema imune fica falho e acaba sendo
uma alteração importante, que o indivíduo fica imunodeficiente em casos quando você não tem uma autotolerância mantida, ok? Outro tipo é a reação contra micro-organismos. Então, tem um microorganismo que é atípico de ser persistente, uma dor de garganta que fica por vários dias e é mantida e tem uma frequência, acontece mais de uma vez com o mesmo paciente, pode gerar esses anticorpos contra algumas estruturas semelhantes. E isso pode fazer uma reação nos tecidos, principalmente em glomérulos e válvulas cardíacas, ok? Então, raramente os anticorpos ou as células T reativas, aquelas células de memória, apresentam uma reação cruzada com o tecido hospedeiro. Quando você tem essa reação cruzada, você tem as doenças mediadas por contato com o micro-organismo. Depois eu posso passar até para vocês, lá na aula de doenças do sistema cardiovascular, eu comentei sobre os tipos de micro-organismos que podem gerar essa febre reumática. Ok? São alguns tipos de Streptococcus, que têm algumas moléculas que são reconhecidas pelos anticorpos e tem uma semelhança com moléculas presentes nas válvulas, por isso que elas acabam deteriorando as válvulas cardíacas. Então, infecções microbianas geram necrose de inflamação tecidual por causa das moléculas coestimuladoras das células apresentadoras de antígeno. Então, você faz uma inflamação lá de alguns tecidos, ok? E agora a gente vai para a forma mais comum de reação de erro do sistema imune, que são as reações a antígenos ambientais ou as alergias. Então tem lá uma característica que 20% da população mundial é alérgica. 1/5 da população global tem essa característica de ser alérgica. Com substâncias como poeira, pólen, pelos animais, alimentos, seja vegetal ou seja animal, e também alguns crustáceos. Os crustáceos, na maioria das vezes, são por causa do metabolismo do crustáceo, onde tem a hemolinfa. E essa hemolinfa é extremamente imunogênica, então ela gera resposta, principalmente em camarões e em caranguejos, ok? Os indivíduos alérgicos, eles têm uma predisposição genética, então isso é constituinte do indivíduo. Cada indivíduo tem o seu sistema imune próprio e tem um perfil genético que favorece ele ter lá as reações. Então, uma reação alérgica contra amendoim é por causa que na família dele, lá na característica genética dele, constava esses genes que conferem essa característica. Beleza? Você pode ter alergia a vários tipos de alimentos. Eu destaco os crustáceos, as castanhas, principalmente as avelãs, o amendoim e alguns tipos de laticínios. Ok? Então você pode ter as reações desde uma simples coceira até mesmo erupções cutâneas e reações anafiláticas com inchaço. Lesões pelo sistema imune. A lesão tecidual, quando você sofre uma necrose tecidual, você tem ativação das células efetoras do sistema imune, justamente para combater patógenos infecciosos. Quando você tem essa reação, você desencadeia uma resposta específica e imediata para aquele agente infeccioso. Só que quando isso fica mantido de forma inadequada, quando você não tem energia e você acaba não eliminando um excesso de células imunes, você pode ter estímulos anormais que geram uma hipersensibilidade e podem gerar alergias, ok? Hipersensibilidade é quando você tem o contato com determinados tipos de substância e gera uma resposta imune muito acima da comum. Então não tem um padrão de controle. É quando você tem lá aquelas pessoas que têm respostas muito rápidas à penicilina. Então, só de entrar em contato, às vezes, com a agulha, com penicilina, a pessoa tem uma resposta de erupção cutânea. Até no Brasil, deveria ser protocolar você usar um teste antes da aplicação de antibióticos à base de penicilina.
porque você pode ter uma reação anafilática devido a essa alergia. E isso é um desafio terapêutico, porque mesmo quando você não tem uma reação contra medicamentos, mas contra alimentos, não tem muito como você modular essa atividade imune. Ou você deprime o paciente por inteiro, por igual, evitando essas inflamações, esses danos, ou você tenta evitar que isso aconteça de outras formas, ok? Que não existe uma forma muito específica. Tem alguns tipos de psoríase, que são mediadas por anticorpos, que estão sendo estudados para tratamento com anticorpos monoclonais, com resultados bastante promissores. Esses anticorpos, eles evitam a agregação com outros dos anticorpos antiproteínas próprias, fazendo com que você tenha uma redução daquelas erupções cutâneas características da psoríase, ou como o nome técnico diz, placas psoriáticas, ok? Então aqui eu trouxe para vocês os tipos de hipersensibilidades que são possíveis. Nós classificamos em 4 níveis de hipersensibilidade, sendo o nível 1 o mais comum, tendo a mediação feita por IgE, são características das alergias. E geralmente ela tem dilatação vascular, com edema, você tem lá uma contração da musculatura lisa, que pode gerar uma diarreia, e pode gerar asma, pode gerar anafilaxia, todas as características da hipersensibilidade do tipo 1. Já na hipersensibilidade do tipo 2, onde você tem a participação de IgM e IgG, esses se ligam aos antígenos e fazem com que eles sejam fagocitados. E isso pode causar alguns tipos de problemas, principalmente fagocitar células próprias, como no caso da anemia hemolítica autoimune. Então, os anticorpos acabam reconhecendo as hemácias e os fagócitos acabam destruindo essas hemácias. Então, tem a participação do IgM e IgG. Na hipersensibilidade do tipo 3, onde você tem a formação de complexos imunes via anticorpos ou complemento, você acaba acumulando esse precipitado, essa quantidade de complexos antígeno-anticorpo e fazendo inflamações que muitas vezes podem levar até a uma necrose de algumas estruturas. Isso acontece muito no lúpus eritematoso sistêmico, algumas glomerulonefrites que geram a necrose desses tecidos, ok? E a hipersensibilidade celular, que é do tipo 4, onde você tem a ativação das células T, e daí você tem uma mediação por citocinas, e você pode gerar citotoxicidade celular. Então você pode destruir células de determinados tipos de tecido, porque as células T reconhecem aquelas células como possíveis agressores pela presença de antígeno. Então você tem destruição de tecido, formação de granuloma. São as dermatites de contato, o que acontece com a diabetes do tipo 1, onde você elimina as células produtoras de insulina, que são as ilhotas de Langerhans, no caso das rejeições de transplante, e no caso de alguns tipos de tuberculose, onde você tem a necrose mediada pelas células. Na verdade, não é necrose, tá? É apoptose mediada pelas células. Então, vimos as hipersensibilidades. Então, são as hipersensibilidades conhecidas como alergia, e eu destaco aqui a IgE. Aqui, ó, um tipo de exemplo da anemia hemolítica, onde você tem os anticorpos que reconhecem a hemácia e acabam destruindo. Então, você tem lá um tipo 2, ok? O IgE tem a característica de ativar os mastócitos e a liberação da histamina e fazer todo aquele processo alérgico, coceira, inchaço, falta de ar, coriza, todas as características. Beleza? Vamos passar para as doenças autoimunes? Então, quando você tem uma reação a tecidos próprios, nós chamamos de doenças autoimunes. E essa autoimunidade, ela é presente na maioria da população de forma branda e muitas vezes na população que fica doente. E quando ela comete determinados tipos de tecido, ela se torna bastante importante. E aqui eu destaco a esclerose múltipla,
a tireoidite de Hashimoto, alguns tipos de asma, lúpus eritematoso sistêmico, doença celíaca, artrite reumatoide e o eczema psoriático. Ou você pode ter placas psoriáticas ou aquela vermelhidão constante. E isso são as características das 7 principais doenças autoimunes, ok? A esclerose múltipla é uma doença que vem ganhando uma repercussão maior na imprensa leiga por causa que é uma doença silenciosa e quando ela se instala não há muito manejo terapêutico, você não tem como tratar adequadamente esse paciente, você vê o paciente evoluindo por uma doença mais grave e não tem como evitar. Embora alguns tratamentos consigam frear o avanço da doença, é uma doença que não tem cura, então ela é bastante agressiva. As pessoas que já tiveram contato com quem tem esclerose múltipla já viram o drama dessas pessoas e como elas acometem, muitas vezes deixando as pessoas limitadas em seus movimentos, em uma interação social, porque as pessoas não enxergam, não escutam adequadamente, ok? A artrite reumatoide já é um outro problema comum também, quando as pessoas vão começando a ter aquelas alterações articulares e formando complexos que podem levar à perda de movimento, e é muito comum em joelhos e quadris. E já falei para vocês um pouquinho da psoríase. A psoríase é aquela característica que a gente não sabe, não entende muito bem qual que é o início da psoríase, mas se sabe que ela tem a mediação de algumas células T citotóxicas e alguns anticorpos que geram aquelas placas psoriáticas. Beleza? Doenças comuns doenças autoimunes mais comuns. Doenças autoimunes mais comuns. Nós temos lá as que são órgãos específicas, então tem anemia hemolítica, trombocitopenia, onde você elimina as plaquetas, destaco aqui a púrpura trombocitopênica, tem uma gastrite atrófica, que vai fazendo uma redução do estômago, tem a miastenia grave, onde você vai perdendo a capacidade de contração dos músculos, comum em mulheres de meia idade, doença de Grave, que é o hipertireoidismo, síndrome de Goodpasture, que é uma síndrome parecida com uma anemia, mas ela altera outros tipos de célula, a diabetes do tipo 1, esclerose múltipla, tireoidite de Hashimoto, onde faz um processo autoimune contra a tireoide, reduzindo a produção de T3, T4, então o paciente fica com características de uma doença do hipotireoidismo, mas é um hipotireoidismo causado por resposta imune, doença de Crohn, ok? E aqui também artrite reumatoide, esclerose múltipla, que pode ser lateral ou não, que é a esclerose amiotrófica. E a síndrome de Sjögren, que é uma perda da produção de lágrimas e saliva. Então você tem lá a xerostomia, que é a boca seca, e os olhos, podendo até gerar a fibrose podendo gerar danos importantes ao globo ocular. E algumas doenças que podem ser de origem autoimune, como a cirrose biliar, onde não tem explicação, então pessoas que nunca tiveram contato com substâncias que pudessem gerar uma cirrose, ou então pessoas que acabam desenvolvendo doenças e vai se descobrir que essas doenças digestivas estão ligadas a um problema biliar que não tem muita relação. Pode ter uma poliartrite nodosa, onde forma nódulos, e tem as hepatites autoimunes e as miopatias inflamatórias. Muitas miopatias, quando você tem um descarte de doença de Lyme, uma doença causada por uma bactéria espiroqueta chamada Borrelia burgdorferi, pode ser por característica imunológica. Então tem que ser bem estudado e bem acompanhado. Beleza? Vamos lá. Origem das doenças autoimunes se discute que está presente nos genes. Então você tem uma predisposição genética a desenvolver essas doenças.
E essas doenças estão especificamente relacionadas aos genes presentes, aos genes codificantes do MHC de classe 2, que é o HLA, DR e DQ. A presença desses genes favorece que você tenha uma resposta imune demasiada, principalmente para antígenos próprios. E nós ainda não entendemos essa relação, ainda não tem uma literatura suficiente para discutir por que o MHC influencia o desenvolvimento da autoimunidade. Mas sabendo que existe um padrão, pode-se entender que existe uma predisposição daqueles indivíduos que têm o HLA-DR e DQ no desenvolvimento dessas doenças autoimunes. E o polimorfismo desses genes também explica. Então, muitas vezes você tem lá uma alteração pontual, onde você tem a formação de diversos tipos de genes dentro de uma mesma família, que pode favorecer uma doença autoimune. Algumas doenças autoimunes são bem identificadas em famílias, você sabendo que os progenitores tinham essa doença, as gerações seguintes podem ter. Então, se o avô teve lá psoríase, é plausível que o pai e o neto tenham. Se artrite reumatoide também é comum. Então, se uma bisavó tinha artrite reumatoide, a avó teve, a mãe teve, tem uma predisposição, não quer dizer que vai ter, por causa aqui de uma característica genética. Beleza? Então, vou destacar uma doença que ocorre bastante no nosso meio e quando as pessoas descobrem, eles ficam bastante preocupadas, e vou tratar um pouquinho melhor com vocês, que é o lúpus eritematoso sistêmico, onde você produz anticorpos contra vários antígenos próprios e acaba formando aqueles complexos imunológicos. É o principal anticorpo formado, desculpe, os principais anticorpos ficam dirigidos a antígenos nucleares, a antígenos que estão presentes nas histonas e no DNA. Então, eles interferem na replicação das células. Tanto é que, para você fazer uma análise de lúpus eritematoso, o anticorpo de teste se chama FAN, fator antinuclear, que é um anticorpo que reconhece especificamente o núcleo das células. Ok? E as manifestações da doença incluem a nefrite, lesões de pele, artrite, por causa que o acúmulo do complexo imunoglobulina e antígeno no líquido sinovial, e daí você forma essa artrite. E pode causar algumas anormalidades hematológicas e neurológicas. Beleza? Então você tem lá os genes suscetíveis que já desencadeiam essas ações. Então você tem as células B e T específicas para os antígenos nucleares, e você tem aquelas células que tiveram o defeito lá, que morreram por apoptose. Essa taxa de antígenos gerados por apoptose pode disparar esses anticorpos. E os anticorpos acabam atacando as células. Então, você tem muito reconhecimento de células apoptóticas que geram esses anticorpos. E é uma persistência de uma quantidade muito grande de IgG contra esses anticorpos. É uma doença agressiva, porém controlável. Hoje, vários tratamentos fazem uma modulação, principalmente desses anticorpos antinucleares, para principais células, que evita danos maiores. Então, você consegue evitar as nefrites e as artrites, mas ainda assim é uma doença agressiva. Beleza? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre rejeição de órgãos transplantados. Pessoal, quando nós transplantamos um órgão de um indivíduo para o outro, de um humano para o outro, eu chamo isso de aloenxerto. O nome do órgão ou tecido transplantado é aloenxerto e o processo é aloenxertia, que é um transplante. Para eu ter uma possibilidade de transplante, eu tenho que ter compatibilidade dos órgãos e tecidos do doador com o receptor. O que é essa compatibilidade? É o doador
ter características imunes semelhantes ao receptor. A maioria dessas características, 90% delas, está relacionado aos antígenos leucocitários humanos, ou HLA. Então, tem que haver um certo empareamento desse HLA. Ele tem que ter compatibilidade. Não precisa ser necessariamente igual, porque dificilmente você vai encontrar um idêntico. Você vai encontrar um parecido. São 356 possibilidades de antígenos, e essas 356, algumas delas têm que se encaixar para que você tenha sucesso no transplante. Por este motivo, transplantes são mais possíveis, principalmente em indivíduos da mesma família, com 25% de chance para irmãos, 50% para pais, mas geralmente os pais têm a limitação da idade, e você tem apenas 5% de chance de encontrar um indivíduo com uma característica imune próxima à sua e um indivíduo desconhecido, ok? E por que isso acontece dessa forma? Porque a variação do HLA é muito grande, então é difícil compatibilizar. Quando você pretende fazer um halo enxerto de intervivos entre doador e receptor vivos, você tem que saber muito bem se há compatibilidade ou não há compatibilidade. Como você vai buscar essa compatibilidade? Buscando as proximidades, principalmente entre irmãos. Já nos casos do doador cadáver, eu tenho a disponibilidade de um órgão e tenho um banco de dados dos receptores, e eu vou tentar compatibilizar aqueles receptores. É claro que algumas características já conseguem afunilar e indicar melhor um doador, principalmente lá o tamanho do órgão, o perfil do doador e a característica ABO. Então o ABO já vai indicar para quem será mais indicado os testes. Nunca é testado um ou dois, sempre são 5, 6, até 20 possíveis receptores para esse órgão doado por um doador cadáver. Por que se faz isso? Para evitar rejeições. Muitas vezes pode fazer uma rejeição hiperaguda, onde os doadores têm um HLA tão diferente que o próprio receptor já tem anticorpos formados, e esses anticorpos acabam destruindo o enxerto. A rejeição hiperaguda é o que limita a possibilidade de nós utilizarmos xenotransplantes. Xenotransplantes são transplantes que vêm de outras espécies, principalmente outros mamíferos, que têm similaridades na estrutura dos órgãos. Daí eu destaco os porcos. Então eles têm similaridades fisiológicas e de tamanho de órgãos que possibilitariam os transplantes. Mas não podemos fazer isso porque nós já temos os anticorpos pré-formados, principalmente contra um antígeno chamado alfa-gal. Então isso distingue os animais dos humanos. Os humanos têm uma grande quantidade desse anti-alfa-gal, que quando em contato com um tecido implantado de origem animal, faz uma rejeição hiperaguda. Pode acontecer em enxertos. Você pega um indivíduo muito distinto, um erro de compatibilidade na hora de executar os exames, pode gerar uma rejeição hiperaguda. Pode haver rejeição celular aguda, quando as células começam a entender que aquele órgão inserido no receptor não vai trazer benefícios, mas sim um risco, elas acabam destruindo. E tem a rejeição vascular, onde você tem células T e anticorpos que começam a danificar os vasos dos enxertos. Isso acontece principalmente no transplante renal. No transplante cardíaco, já não acontece com tanta frequência. O transplante cardíaco é um pouquinho diferente nessa questão imunológica, beleza? Porque o coração ele não tem um mecanismo imune que permita que aconteça a rejeição. É claro que há rejeição, mas como ele é um órgão muito funcional, essa rejeição é para longo prazo.
Então, uma compatibilidade ABO do sangue é suficiente para você fazer um transplante cardíaco. Já quando você tem um transplante renal, onde vai ter um maior número de funções, um transplante hepático, onde essas células têm que integrar o tecido hepático existente e formar proteínas, fazer metabolismo, você precisa de uma compatibilidade maior para evitar esses tipos de rejeição aguda, rejeição vascular aguda e a rejeição crônica. A rejeição crônica é uma rejeição lenta que ela vai matando aos poucos o enxerto. Então ela vai alterando o enxerto, fazendo com que ele tenha a esclerose nas artérias, aterosclerose. Então elas vão endurecendo e não vai tendo a perfusão necessária. Isso acontece lá com 15, 20, 30 anos de transplante e muitas vezes ela acontece por erros de medicação. Então, o paciente não faz o uso correto lá do imunomodulador ou do imunossupressor e acaba tendo resultados negativos, ok? Então lá tem a via direta, onde você tem um reconhecimento dos antígenos e acaba matando aquelas células do enxerto. E as vias indiretas, onde você vai reconhecendo e vai gerando danos vagarosamente ao aparelho dos enxertos, fazendo aterosclerose. Beleza? Então são mecanismos distintos que reduzem a possibilidade de um transplante ser eficiente. Ok? E falar um pouquinho para vocês sobre imunodeficiência. O que seria imunodeficiência? A incapacidade do sistema imune em responder a antígenos inespecíficos. Qualquer tipo de antígeno, ele tem uma probabilidade de gerar uma doença importante. Então, essas doenças elas acabam limitando a resposta imune. Por isso que são caracterizadas como imunodeficiências. A maioria delas são congênitas e têm baixa ocorrência, felizmente, porque nós conhecemos a fisiopatologia dessas doenças, mas o prognóstico é muito ruim para o paciente, porque o paciente não vai conseguir evoluir bem. Ele vai ficar suscetível a infecções e a resultados negativos no ambiente. Beleza? As imunodeficiências primárias, elas acontecem geralmente na imunidade humoral, então na formação dos anticorpos, do sistema complemento, que vêm falhos e acabam limitando a capacidade do indivíduo em responder a esses antígenos. Aqui eu destaco a síndrome de George, a deficiência associada à proteína zeta 70, a síndrome linfoproliferativa ligada ao X e a candidíase mucocutânea crônica, onde o indivíduo tem uma série de infecções por candidíase, ele tem uma candidíase repetitiva, e tanto em homens como em mulheres. É muito comum em idosos na mucosa oral, beleza? Eu deixei aqui os hiperlinks para vocês clicarem e irem lá para o manual Merck de medicina, onde vai explicar melhor essas doenças, beleza? Por que eu separei essas doenças? Essas são as principais ocorrências do nosso contato. Agora, uma outra doença que foi amplamente divulgada e hoje ela vem perdendo espaço até mesmo pelo controle efetivo é o HIV e a imunodeficiência adquirida, que nós temos uma síndrome que acaba comprometendo o indivíduo. Então a infecção por HIV ela é bastante agressiva porque ela limita a capacidade da imunidade adaptativa em reconhecer e destruir especificamente antígenos. Então, se você não consegue reconhecer e responder especificamente alguns antígenos, você não vai ter os anticorpos, não vai ter as citocinas e doenças corriqueiras como uma amebíase, que são doenças nem precisam de tratamento, são doenças autolimitadas, que elas por si só se curam. Por um indivíduo com HIV, elas se tornam verdadeiras desafios que elas acabam deteriorando a resposta imune. Isso acontece porque o vírus HIV ele infecta a principal célula do sistema imune adaptativo, que são os linfócitos T CD4 positivos, ou os linfócitos T helper.
e esses linfócitos eles acabam contaminados e contaminam os linfonodos. E você vai ter uma série de linfócitos contaminados, gerando viremia. A viremia é a presença do vírus no sangue e vai contaminar os diversos linfócitos. Isso vai eliminando, então você vai tendo uma linfopenia específica para linfócitos TCD4 positivos. Por isso que uma das formas de controle para indivíduos soropositivos é através da contagem diferencial do linfócitos T, fazendo uma contagem de CD4 positivo e CD8 positivo, sabendo quais são as diferenças, ok? Os problemas que envolvem o HIV, eles são relativos à janela imunológica, porque você pode ter uma latência viral, então o indivíduo tem um contato com o vírus e fica 2, 3, 10 anos, nós temos registros na literatura que mostram isso, que ele fica ali latente, e de repente ele começa a evoluir de forma bastante rápida e agressiva, causando uma síndrome da imunodeficiência adquirida, que em inglês é AIDS. E foi muito conhecida nos anos 90, porque acabou impactando diretamente na vida da maioria dos jovens por ser uma doença sexualmente transmissível. Como se desconhecia, então não se tinha uma prevenção efetiva. E a AIDS acabou por contaminar várias pessoas, principalmente pessoas do meio artístico. Então destaca o Cazuza, Fred Mercury, onde desenvolveram essa doença e trouxeram notoriedade para a AIDS. Beleza? Aqui eu destaco que a imunodeficiência adquirida, o principal sintoma e a principal causa dos demais sintomas é a redução dos linfócitos T CD4 positivo. Isso faz com que você não tenha uma capacidade de resposta. Então você tem uma resposta imune falha, você fica dependendo apenas do sistema imune inato. Essa resposta imune defeituosa vai gerando outros comprometimentos, inclusive aparecimento de neoplasias, como neoplasias com o sarcoma de Kaposi, que é um dos marcos para o estadiamento da AIDS. Quando você tem um nível de AIDS bastante avançado, há a presença dessas células neoplásicas, por incapacidade do sistema imune em combatê-las. Ok? Então aqui eu destaquei os principais alterações causadas pela AIDS, principalmente a linfopenia, a redução das células T em vivo, que gera hipersensibilidade retardada, susceptibilidade a infecções oportunistas, e as neoplasias, como eu citei, do sarcoma de Kaposi. Ok? Pessoal, eu vou deixar essa discussão aberta na aula, e durante a aula nós vamos ver o que está sendo efetivo no combate ao HIV e por que atualmente nós não estamos discutindo ele de forma tão incisiva como foi feito no passado. É óbvio que nesse momento nós temos aí o Covid, que é uma pandemia e preocupa muito mais por ser uma forma de transmissão sem muito contato direto, já que a AIDS você tem que ter contato com os fluidos do indivíduo contaminado para haver transmissão. Mas ainda é uma doença que tem ocorrência no nosso meio e preocupa porque é extremamente agressiva. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!